Ver se ele começa a aparecer aqui na página da igreja. Agora apareceu. Hoje, terça-feira, dia 23 de junho, nós estamos aqui para mais uma edição do Pão das Três. Este encontro já tradicional de nossa igreja, um encontro muito gostoso, uma alegria muito grande de ter esse contato com os nossos amados irmãos da nossa igreja, queridos irmãos de outras igrejas também, amigos, alguns de nenhuma igreja, familiares nossos que também procuram acompanhar e nesse período também estão sem os seus encontros presenciais em suas igrejas. Nós sabemos que em alguns estados isso já tem melhorado um pouco, já existe em alguns estados autorização para os encontros, né, com algumas limitações, mas já esses irmãos em outros estados já começam a se reunir. A nossa situação aqui em São Paulo continua a mesma. Ainda não vamos nos encontrar. Há um tipo de sofrimento em relação a isso, que é a saudade dos nossos irmãos, a grande saudade da igreja, a falta que nos faz o encontro coletivo da igreja no templo, na casa de oração. Nós sofremos muito. A gente ainda estava conversando hoje, eu e a Rosa, o que é que mais a gente sente falta, né, quando a gente pensa na igreja e nos nossos cultos. Então é muito provável que cada um tenha um motivo assim muito especial, né? Mas o culto em si, a igreja reunida naquele determinado horário para louvar a Deus, né? E aí dentro daquela liturgia que nós estamos acostumados, em que nós vamos cantar juntos, vamos orar juntos, vamos ler a palavra de Deus juntos e ouvir alguma participação especial, né, dentro do nosso culto, isso nos faz muita falta. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos bastante resignados pela consciência que temos do significado desse momento e do significado de que cada irmão fique em sua casa, preservando a sua própria saúde e também preservando a saúde de outras pessoas. Então, estamos assim com saudade, mas não desesperados, né? É muito provável que se hoje recebêssemos o sinal verde, né, para voltarmos dentro de algumas limitações, né, sem os idosos, sem as crianças e com limitação assim bastante grande, né, de pessoas, provavelmente nós aguardaríamos ainda mais um pouco, é muito provável, e os irmãos não devem sofrer com isso, né? Os irmãos devem considerar que toda essa organização que vamos ter para a nossa volta, ela leva em consideração o bem-estar, a saúde, a preservação de todas as pessoas, especialmente os nossos irmãos idosos, né, que provavelmente são os mais teimosos, né? Naturalmente, eles quereriam ser os primeiros a voltar, os primeiros a chegar no templo, no dia, né, a hora marcada. E nós sabemos que isso seria uma infração e um risco, né, especialmente para os idosos, né? Eu sempre que penso nisso eu fico triste, porque eu também sou idoso, né? Então, se voltar com restrição aos idosos, aí eu não sei o que fazer, né? Pedir oração a Deus, mas nós vamos sempre tomar decisões pensando no bem-estar nosso, né, pessoal, mas no bem-estar de todo mundo. É dever nosso preservar a vida, preservar a saúde, trabalhar. E se alguém deve se esforçar, né, para que haja bem saúde na igreja, é cada um de nós, né? Começar por mim mesmo. Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. Que
Que prazer, que alegria muito grande, né, ter mais esse instante, esse momento. E eu continuo aqui falando com vocês, mas não apareceu mais aquela listinha de pessoas que vão entrando e vão dando boa tarde, como vai, como boa tarde, irmãos, boa tarde, queridos irmãos. Isso não está aparecendo mais no meu celular. E eu estou aqui olhando para mim mesmo e para os... Mas aparecem assim os caracteres de vocês, né? Aparecem os rostinhos lá em cima, no alto do celular, mas não aparecem os nomes das pessoas que estão assistindo, como provavelmente acontece aí no seu. Bem, nessa tarde, eu tenho trazido assim... Eu tenho trazido alguns subtemas da doutrina da salvação, né? Que em teologia nós chamamos de soteriologia, mas queremos usar os nomes mais comuns que nós temos, então quero chamar de doutrina da salvação. E dentre a doutrina da salvação, aí a gente tem alguns subtemas, né? Hoje eu quero que a gente considere a palavra redenção. Redenção é um dos pontos presentes, é um dos termos, e com as suas considerações específicas, que estão dentro daquilo que nós chamamos de visão geral da doutrina da salvação. Então eu lembrei de um cântico, aquele cântico que seguramente vocês todos conhecem também, já não é novo, mas já é velho, e ele diz: eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço, e aí a gente vai cantar nesse momento. Tomara que você conheça e se lembre, né? Faz tempo que a gente não canta. Bom, eu acho que faz tempo que muita gente não canta, né? Porque todo mundo está ausente dos cultos e geralmente nos nossos momentos de cântico na igreja a gente gosta muito de cantar esses cânticos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem
que nos tentem separar. Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Faz tempo, né, que a gente não canta, mas aí está um cântico muito, muito bonito e assim bem apropriado, né? Quando a gente pensa em redenção, né, a gente lembra de um preço altíssimo que foi pago, né? Nós vamos considerar isso logo mais. Nesse momento, eu quero orar com vocês, agradecer a Deus a oportunidade que temos, né, de meditar na palavra. E eu desejo muito, né, que nós, os crentes, aproveitemos bem esse momento. A Igreja Batista em Vila das Belezas trabalha assim com bastante seriedade para levar essa oportunidade diariamente aos membros da igreja e assim, por extensão, a muitos irmãos, né, da nossa amizade, da amizade de muitos irmãos da igreja, muitos parentes nossos também que procuram acompanhar os trabalhos. Então vamos orar pedindo que Deus nos abençoe, Deus traga muita alegria ao nosso coração de pensar na palavra de Deus. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome, agradecidos pela bênção de mais um dia, pelas coisas que já nos aconteceram, pelas coisas que fizemos neste dia. Nós te louvamos pelo cuidado diário que o Senhor tem para conosco, a oportunidade de ler a tua palavra mais intensamente nesse período e como isso tem sido tão bom para o nosso coração, para a nossa alma, nosso espírito, para o nosso ser por inteiro. Nós te louvamos pela comunhão que isso tem trazido, fortalecido em nossas casas, seguramente, em nossas famílias, ao mesmo tempo em que também o nosso desejo, a nossa saudade se intensifica, mas estamos contritos e resignados, sabendo que o Senhor tem a história em suas mãos, o Senhor tem todos os fatos em suas mãos, e o Senhor tem também em suas mãos e debaixo da autoridade do Senhor o começo, o meio e o fim de todas as coisas, incluindo este momento de limitações e de isolamento social. Pai bendito, obrigado pelas pessoas que estão conosco agora, aqui sintonizados em nossa página e participando desse encontro, desse culto. Isso aqui é um culto, Pai, para a tua glória e para a tua honra, para o louvor do teu nome, para a proclamação do nome e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo e para a nossa edificação em Cristo Jesus pela sua palavra. Pai, nesse momento eu peço uma bênção especial para cada pessoa que está conosco. E abençoa também aqueles que não podem agora, mas que talvez em outro momento, em outro horário, vão assistir, vão acompanhar esse trabalho, Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito, pela palavra que será lida, possa abençoar os corações, trazendo alegria, trazendo paz e alguns motivos especiais de busca ao Senhor, de maior desejo, alguns momentos de renovação ou de fortalecimento dos propósitos espirituais que já temos. Toma-nos em tuas mãos, Pai querido, a todos nós que estamos unidos neste momento. Abençoa-nos segundo a tua vontade, Pai. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, nós vamos hoje pensar em redenção. E aí nós temos muitos textos, né? Textos até talvez mais apropriados do que o que eu escolhi. E talvez eu queira justificar o porquê escolhi 1 Pedro capítulo 2. E aí aqueles que têm
suas Bíblias, né, ou podendo acompanhar, meio difícil no seu próprio celular, no seu aparelho, mas a leitura eu faço. Provavelmente a maioria das pessoas não tem acesso à Bíblia, se tiver, então, 1 Pedro, capítulo 2, eu quero ler os versos 23 a 25. Pedro escreve assim: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então, essa passagem muito interessante, quando a gente fala em redenção, expiação, né, a justiça de Deus, a gente tem várias passagens em outros livros, como a carta de Paulo aos Romanos, talvez a mais abastecida, né, de textos apropriados. Mas quero dizer o seguinte: a nossa proposta aqui, né, é falar para a igreja. Eu não estou me dirigindo a estudantes de teologia. Eu estou me dirigindo à igreja. Num primeiro plano, a Igreja Batista em Vila das Belezas, e assim no segundo, terceiro plano, há outros irmãos que nos acompanham com alegria e nos dão alegria também. Mas se for o caso de haver entre nós pessoas que gostam muito de discussão teológica e de termos técnicos, então você não vai encontrar isso aqui. É uma meditação, é uma reflexão com o objetivo de atender mais de 95% da população dos nossos crentes em Cristo Jesus, dos nossos irmãos batistas, que não tem esse domínio técnico de teologia e nem estão buscando isso. Eles querem compreender a palavra de Deus da forma mais simples possível para crescer em Cristo, compreender e saber o que fazer. É interessante para nós sabermos como era a nossa posição há algum tempo atrás diante de Deus e perante o mundo também. E como é hoje a minha posição diante de Deus. E em que isso muda também a minha posição diante do mundo. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar, de modo que quando nós falamos em redenção, assim de forma muito resumida, nós estamos pensando em um preço que foi pago pela libertação do homem. Então, a ideia, a doutrina da salvação, que traz esses subtemas, né, para a discussão, para a construção dessa estrutura doutrinária chamada salvação, doutrina da salvação. Então, nós temos várias outras palavras que compõem essa estrutura teológica, bíblico-teológica, e quando pensamos em redenção, aí nós imaginamos que enquanto Cristo estava lá na cruz, na verdade isso é construído desde a sua vinda, e também o seu ministério de ensino, e como ele preparava os discípulos para acontecer o que de fato aconteceu, ele seria julgado, seria condenado, né, seria morto, crucificado. Mas assim, a nossa palavra, né, redenção, ela deve estar ligada ao nosso olhar de fé voltado para o que estava acontecendo lá na cruz do Calvário, enquanto Cristo estava morrendo. Isso nos leva a pensar o quê? Né? Sem a redenção, sem esse pagamento, e que pagamento foi esse? Então, sobre o pagamento, eu não quero pensar, por exemplo, em redenção preveniente,
Eu não quero pensar e discutir aqui se o que Cristo fez na cruz, se foi suficiente para atender todas as pessoas, se ele estava trabalhando e pagando o preço de um grupo previamente escolhido por ele. Eu não vou tratar dessas coisas, porque são assuntos da teologia e são assuntos controvertidos, são assuntos que nos dividem. Nós como crentes e como estudantes de teologia, nós temos uma divisão, e isso não traria o que nós queremos para esse momento, que é nos edificar e nos fortalecer em Cristo Jesus, sabendo o que ele fez na cruz. Então, de início, eu quero dizer o seguinte: dentro da nossa reflexão aqui sobre redenção, a minha afirmação bíblica é a seguinte: se você é um crente em Cristo Jesus, permanece em Cristo Jesus, se você creu em Cristo Jesus e o recebeu pela fé como seu Salvador, se você pode confessar com seus lábios e que os seus lábios expressem as convicções que você tem no seu coração e na sua mente, então, com tudo isso, você puder dizer: eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, creio que ele morreu por mim, creio que o preço que ele pagou ali na cruz do Calvário me alcançou, me redimiu e hoje eu estou em paz com Deus. Então, a minha palavra é essa. Se você pode dizer isso, então você está dentro do grupo por quem Cristo morreu, você está entre aqueles que a morte de Cristo Jesus de fato transformou a sua vida, porque Cristo morreu, trazendo possibilidade de salvação a todos. Na nossa opinião, sim, mas vamos ficar apenas limitados a essa expressão. Entretanto, biblicamente, aquele que crê em Cristo, aquele que do próprio Deus recebeu a fé, né? Foi estimulado a fé pelo Espírito Santo. Uma coisa que nós precisamos saber é que a iniciativa da salvação, da redenção, da remissão, da expiação, essa iniciativa é divina. Deus teve a sua iniciativa para nos salvar o homem e por Cristo Jesus nos trazer a reconciliação com ele. Isto é matéria absolutamente clara e essa não é controvertida, né? Então, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, né? Mas esse texto é para o culto de amanhã à noite em nossa igreja. Aqui o que está valendo é se você está em Cristo Jesus. Se você é crente, permanece em Cristo Jesus. A redenção efetuada por Cristo Jesus lá no Calvário diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito a nós que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, dentro disso, eu gostaria que para a nossa edificação, nós pensássemos em duas possibilidades apenas para a nossa edificação aqui, que o nosso tempo também é curto. A primeira consideração: sem a redenção, o que éramos e continuaríamos sendo. Sem a redenção. O que é que a Bíblia fala sobre o homem que não foi alcançado por essa redenção por causa da sua própria incredulidade? Se é uma coisa que sabemos, o que separa o homem de Deus é a sua incredulidade. E aí, uma vez, ouvindo a palavra do Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, concordando com a Bíblia que você é pecador e, como tal, está afastado da glória de Deus. Em acontecendo isto, então, você é crente em Cristo Jesus, né? Está salvo e redimido. Sem isso, sem essa redenção, o que nós éramos? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Então a gente pode, inclusive, ler um texto que está aqui em Colossenses capítulo 1, porque como a gente tem tempo para fazer isso, por isso a gente não vai esticar tanto, falar um pouco menos para poder pensar nas referências. Em Colossenses capítulo 1, versos 21 a 23, nós lemos assim: a vós, que noutro tempo
éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras. Isso é o que a Bíblia está dizendo, Paulo escrevendo aos Colossenses. Então, a vós que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Ele continua dizendo agora, contudo, vos reconciliou. Mas esse agora, né, que é a parte final desse versículo, ela se baseia na mudança que houve na sua vida por ocasião daquele momento em que você creu em Cristo Jesus. Então a resposta, o que nós éramos sem a redenção, meus queridos irmãos e amigos, nós éramos considerados biblicamente inimigos de Deus. Naturalmente, você conhece histórias de inimizades antigas, irreconciliáveis entre pessoas. E talvez você tenha alguém, né? Queira Deus que não, deve ser uma experiência horrível, né? Eu não tenho nenhuma pessoa com quem eu tenha relação cortada, né? O nível de amizade, de camaradagem, de aproximação, né, não é o mesmo com todas as pessoas. Há pessoas mais próximas e há pessoas distantes. E há pessoas, naturalmente fora, às vezes, do Evangelho, que pela sua conduta, pela vida que leva, a gente quer distanciamento mesmo. A não ser que seja uma aproximação para falar do Evangelho, para apresentar a possibilidade do Evangelho, mas para uma vida de amizade, né? De viagem juntos, sem que a pessoa se interesse pelo nosso Deus, nós não queremos. Então, éramos inimigos. E geralmente a inimizade separa, empurra as pessoas, polariza. É cada um para o seu lado e não há aproximação. Bem, nós éramos inimigos de Deus. E Deus colocava, como colocou de fato, uma condição para que isso fosse restaurado. Enquanto isso não fosse restaurado, nós continuaríamos sendo inimigos de Deus. E em uma condição permanente de inimizade contra Deus, o que é que nos diz um texto tão conhecido, que é o modo como Apocalipse vai terminar? Como inimigos de Deus, Apocalipse 21, o verso 8, é um texto muito conhecido, geralmente quando evangelizamos, né, e mostramos a condição da pessoa sem Deus. O verso 8 de Apocalipse, capítulo 21, diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Sem a redenção, éramos inimigos de Deus. E na continuidade daquela condição de inimigos de Deus, o nosso destino, o nosso futuro, né, era certo. O inferno, o lago de fogo e enxofre que arde e que é chamada biblicamente de a segunda morte. Quer dizer, todos nós vamos viver uma morte, que é a separação do nosso espírito e alma, né, da nossa parte imaterial, a separação do corpo, que é a morte, e depois a segunda morte, e definitiva, da presença de Deus, que é após o julgamento, né? Seremos julgados e então uns para a alegria eterna com Deus e outros para o sofrimento eterno. Aí a gente pode imaginar e nos alegrar sabendo que não somos pessoas que apenas recebemos informação de que Cristo morreu na cruz para nos salvar. De fato, é uma verdade incontestável. Mas a gente se aprofunda um pouquinho mais, sabendo que enquanto ele morria na cruz para nos salvar,
E ele estava pagando uma dívida impagável por qualquer ser humano, porque a condição colocada pela justiça de Deus era altíssima e que estava acima de qualquer possibilidade humana. Como Deus mesmo nos amou, a sua criação, né? Somos criação de Deus e, desfigurados pelo pecado, Deus procura nos restaurar. Mas o Deus que aborrece o pecado por causa da sua justiça, a sua condição moral perfeita, Deus aborrece o pecado e faz exigências duras, né? Exigências altas para essa reconciliação com Ele. Homem nenhum poderia pagar. Essa era a nossa condição. Sem a redenção, estávamos na condição de inimigos de Deus, com uma barreira enorme que impedia a nossa volta. Não havia nenhuma possibilidade humana, não havia qualquer obra, por mais humanística que fosse, e por melhor considerada que fosse entre as ações humanas universais. Isso não moveria o coração de Deus para trazer o homem de volta. O homem pecou, e o que Deus havia dito no dia em que você desobedecer, Adão, no dia que você transgredir, você vai morrer. Voltar à vida teria um preço altíssimo e que o homem não podia pagar de forma nenhuma. Era necessário que uma pessoa justa, um sangue inocente, um sangue justo, fosse oferecido a Deus em libação, em pagamento desse altíssimo preço. Não encontrando na terra nenhum, nem mesmo aqueles que do ponto de vista humano foram considerados justos, né? Porque o próprio Deus dá testemunho de algumas pessoas. Pessoas recebem testemunhos muito bons de Deus. Daniel é um deles, Moisés é um deles, Abraão é um deles, Jó é um deles, Enoque, Noé. Esses homens andaram com Deus. E dentro das possibilidades humanas de viver uma vida correta, esses homens viveram. Mas o que é que Isaías nos diz? As nossas justiças são como trapos de imundícia. Quer dizer, tudo aquilo que foi vivido por Jó, por Noé, por Enoque, Daniel, alguns profetas, tudo isto, se colocado dentro da exigência de Deus, o profeta Isaías diz, isso é como trapo de imundícia. É aquele tecido que quando você está com vontade de jogar fora de casa, aí você pega, limpa tudo que pode com ele. E depois nem quer lavá-lo mais, já joga no lixo. Trapos de imundícia. É o que éramos e o que a nossa justiça também era. E a gente não pode deixar de pensar nisso. O homem precisa saber disso para não se orgulhar, pensando que ele é alguma coisa, pensando que a sua riqueza, que a sua capacidade de ter coisas boas, né, de boa qualidade, pensando no sabonete que ele usa, na limpeza que ele faz do corpo. Ora, isso não tem nada a ver. A desobediência contra Deus nos torna injustos e absolutamente rejeitáveis pela justiça rigorosa do nosso Deus. E ele tem que ser rigoroso, porque a justiça de Deus é perfeita. Não há imperfeição. E no céu também não. Então no céu não entra pecado, né? No céu não entra pecado, tristeza, nem morte, nem dor. Então são cânticos muito antigos, hinos antigos avulsos que vem à lembrança quando a gente está pensando nisso. Esta era a nossa condição. A segunda questão que nós levantamos é qual? Com a redenção, consideramos a nossa vida, o que éramos e continuaríamos a ser, sem a redenção. Com a redenção, aí interessante, Romanos. Nós vamos logo para Efésios. Efésios capítulo 4, verso 30.
Efésios capítulo 4, verso 30, ele nos mostra a nossa situação. Bom, nós temos muitos versículos, claro, mas escolhi esse pela simplicidade da nossa reflexão aqui. Efésios diz que nós estamos selados, marcados para o dia da redenção. Você já deve ter se sentido em algum momento na sua vida em que você fez inscrição ou para adquirir alguma coisa, para comprar uma casa, um apartamento, você fez a sua inscrição e recebeu. Você nem sabe quando vai acontecer, quando é que aquilo vai ser lançado, mas você tenha o seu selo, a sua inscrição, o seu número, o seu protocolo, e você sabe no dia em que eles começarem, ou no dia que forem entregar, ou no dia que forem sortear, eu estarei lá. Esse protocolo, essa ficha, esse número, lhe assegura e você se sente tranquila. Não somos mais inimigos de Deus. Aí escrevendo sobre o modo como os amigos de Deus, agora, Paulo diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Paulo já falou sobre o selo nesse mesmo livro aqui, no capítulo 1, versos 13 e 14. Você vai encontrar ali que no dia em que nós cremos, fomos selados pelo Espírito Santo. Paulo repete aqui, quando ele está orientando o modo de ser e o modo de viver dos crentes. E Paulo diz, não entristeçam o Espírito Santo, vocês estão selados nele para o dia da redenção. Por isso toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada de entre vós. Então, com a redenção, o que somos hoje? Nós somos pessoas cuja dívida foi paga, cujo ingresso nos foi dado, está aqui, está em nós, um protocolo, um selo, invisível aos nossos olhos, porque isso só interessa para Deus. Não é um papel, nem uma plaquinha, nem uma chapa humana. É o selo do Espírito Santo. Esse está em nós, selados para o dia da redenção. Então, a redenção, enquanto Cristo morria lá na cruz do Calvário por você e por mim, pagando o alto preço que nós cantamos há pouco, ele nos dava essa garantia, nos reconciliando com Deus e nos habilitando, nos dando as credenciais, colocando em nós as credenciais para sermos apresentados diante de Deus naquele grande dia. E seremos colocados à direita dele, conforme a orientação que Jesus Cristo dá sobre o posicionamento naquele dia. Estaremos ao lado e ouviremos o vinde a mim, benditos de meu Pai. Então essa é a nossa condição agora que nós estamos redimidos. E como continuaremos, quer dizer, com a redenção, o que somos hoje e continuaremos sendo. É impossível a gente não amar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo que diz respeito à nossa vida futura e tudo que diz respeito à nossa vida com Deus é incrível, né? Jesus Cristo está no meio. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso ele é mediador.
desta extraordinária aliança pela qual deu a sua própria vida morrendo por nós, entregando-nos o protocolo de entrada, colocando em nós o Espírito Santo para nos conduzir em santidade de vida. Então, a nossa intenção hoje, ao trazer esse assunto, né, da redenção, ela tem dois objetivos assim básicos. Primeiro, é que nós tenhamos consciência do que nós somos. E isso nos coloca conscientemente diante da nossa posição com Deus. Qual é a nossa posição com Deus hoje? Então, a nossa posição com Deus hoje é de pessoas reconciliadas. Por isso a Bíblia diz, temos paz com Deus. O inimigo não tem paz com o inimigo. Mas essa inimizade foi quebrada e foi paga pelo altíssimo valor que Jesus Cristo, oferecendo-se a si mesmo, pagou. E ele pagou foi a Deus. Um dos aspectos do texto que nós lemos em 2 Pedro, em 1 Pedro, é que ele diz que quando Jesus era injuriado, não injuriava. Quando ele era condenado, não condenava. Pelo contrário, ele entregava-se, Pedro usa essa expressão, ele entregava-se àquele que sabe julgar justamente. Então, o pagamento foi feito a Deus, porque há pensamentos, né, comprometedores que surgem por aí em cabecinhas mal organizadas, dizendo a quem foi pago o preço, quem foi que cobrou esse preço. Tudo foi pago ao próprio Deus, porque a exigência é a de Deus para o nosso retorno a essa condição. E Cristo pagou satisfatoriamente a exigência da ira de Deus, que faz parte da justiça de Deus desse plano maior. E isso nos coloca também no novo posicionamento diante do mundo. Agora, se antes a nossa inimizade com Deus nos constituía amigos do mundo, agora é o contrário. A nossa amizade com Deus se constitui em inimizade com o mundo do pecado, o mundo dos desejos da carne, da velha natureza. Nós somos inimigos. E o crente que procura viver bem com Deus e bem com o mundo, né, está errando o alvo. Está tomando uma decisão bastante equivocada. Não dá para agradar a Deus e amar o Maomé. Ninguém pode fazer isso, Jesus Cristo disse. Queridos irmãos, salvos em Cristo Jesus, redimidos pela sua graça, comprados pelo altíssimo preço valoroso sangue de Cristo Jesus, vivamos santa e piamente diante do nosso Deus. E que os reflexos desta nossa vida com Deus, os reflexos estejam aí presentes nas nossas relações com o mundo em que vivemos. Sim, porque vivemos no mundo, lidamos com as pessoas, compramos, pagamos, trabalhamos, servimos, né? Prestamos serviço, alguém nos presta serviço. Estamos aqui, mas no nosso coração e na nossa cabeça sabemos que somos de outra pátria e que o nosso Deus é o nosso Senhor. Somente Ele. E é a Ele que prestamos conta da nossa alma, do nosso espírito, né? E da nossa conduta moral. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos nós, que possamos andar justamente na presença de Deus. Que bom, hoje a gente pode orar também. Vamos pensar aqui na nossa oração, meus irmãos. Chegou mais alguma coisa? Na nossa oração, nós incluímos aqui, olha, o Davizinho. O Davi, filho do Danilo e da Ana Cerqueira. A gente vinha orando por ele já há alguns dias, há vários dias. Hoje fez a sua cirurgia e, graças a Deus, foi um sucesso. Ela já deu testemunho aí, já compartilhando nos grupos de comunicação da nossa igreja. O nosso irmão Wilson está doente há muito tempo, né, com dificuldade para andar, por problemas no joelho. Está um pouco melhor, diz a
a nossa irmã Adriana, mas continua ainda sem poder andar. Wilson, nosso abraço aí para você, viu? E as nossas orações continuam, né? Agradecendo melhora, porque a gente celebra cada melhora que Deus nos dá. Continuamos orando pela Michele. Há um pedido, esse pedido é novo da Carmen, né, irmã do Aldair. Então inclua esse nome nas suas orações. Orar pela Jane Melo e família, os nossos enfermeiros e assistentes sociais que trabalham em hospitais, clínicas, laboratórios. Nós temos irmãos que trabalham com segurança também. E orar pelos idosos, orar, e dentre esses idosos, né, a irmã Irene, né, orar bastante por ela, está numa nova fase de tratamento da sua vida. Continuar orando pela Tata, o Equias, Gabriel Santana, a irmã Irailda pediu também, tem um pedido por ela. Então nós vamos incluir essas pessoas e os demais, meus irmãos, orando, colocando diante de Deus a nossa gratidão pela melhora de muitos e continuar orando pela saúde dessas pessoas. Orar também, continuamos orando pelo Bibiu, né? A gente chama de Bibiu, o nome dele é Severino, né? É conhecido nosso lá de Pernambuco. A Juraci pediu oração bastante por ele, é ex-esposo, e então as nossas orações continuam. Nós temos orado aqui em casa pelo Severino, né? O nosso conhecidíssimo Bibiu desde a minha infância. Bom, eu era menino, ele já era rapaz, né? E então, mas conheci muito ele e a sua família. A nossa oração por ele também, deu Juraci. Estamos orando por sua família. Vamos orar, meus queridos irmãos? Soberano Deus e Pai, Tu és Senhor sobre tudo, sobre todos e sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos Tu és Deus, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. O mundo sem Jesus Cristo não sabe, por isso não há temor em seu coração. Nem por isso são desculpáveis. A Tua palavra não desculpa ninguém, porque o Senhor se revela na natureza, na ordem das coisas do universo, na beleza. Os céus proclamam a glória do Senhor. E então todo homem é indesculpável. Mas, ó Deus, muitos por não conhecerem Cristo, porque nós conhecemos o Senhor através do mundo, que é uma comprovação, o universo, o firmamento, mas sobretudo, Pai, pela Tua palavra e por Jesus Cristo. Mas os homens infiéis, incrédulos, mesmo olhando para a revelação natural e ouvindo também, conhecendo a revelação especial que é a Tua palavra e o ápice da Tua revelação que é Cristo Jesus, ainda assim têm os seus corações endurecidos e não reconhecem. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus único e verdadeiro, no céu e na terra e onde quer que exista alguma coisa. Ali está o Senhor e ali o Senhor é Deus absoluto, soberano. Agradecemos, Pai, a melhora dada a muitos dos nossos irmãos, a restauração de alguns. Agradecemos o cuidado que o Senhor tem diariamente para com os teus filhos. E também, em Cristo Jesus, nós somos encorajados e com ousadia, em Cristo Jesus, pedimos a Tua bênção sobre os nossos irmãos enfermos. Ó Deus, esses nomes que nós mencionamos aqui. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor estenda a sua mão poderosa, seja para curar, para aliviar a dor, para realizar a Tua obra completa, se é de salvação, se é de cura, se é de morte, qualquer que seja, Pai, um desses desdobramentos, que seja para a Tua glória. A nossa alegria é viver para a Tua glória, vivendo e morrendo para glorificar o Teu santo nome. Deus bendito, abençoa cada pessoa conosco nesta tarde e, por extensão, aos seus familiares, às suas igrejas. Também, mais uma vez, pedimos por nossa pátria, nossa liderança, nosso governo. Nós pedimos que a Tua bênção seja sobre nós, Senhor. Muito obrigado por esta tarde. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Eu gostaria de cantar com você, se você deseja cantar. Tem um hino do cantor cristão, que diz assim o estribilho: na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Um hino muito bonito. Vamos cantar. Não tenha pressa não. Minha alma canta ao Salvador, que te remiu com tanto amor, que te livrou da escravidão, seu sangue dando em redenção. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Longe eu andava do meu Deus, seguindo nos caminhos meus. O Salvador me descobriu e com seu sangue me remiu. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Feliz momento quando vi na triste cruz morrer por mim, para libertar-me do opressor, meu santo e justo Redentor. Para minha justificação, o esforço meu foi todo vão. Perante Deus só tem valor o sangue do meu remidor. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Um hino muito bonito, não muito cantado, mas muito bonito, do nosso cantor cristão. Meus queridos irmãos e amigos, findamos aqui mais uma edição do Pão das Três. Hoje, terça-feira, dia 23, estamos há mais de 3 meses assim, né? Bem, amanhã a gente se encontra mais uma vez, não no Pão das Três. O Pão das Três é segunda, terça, quinta, sexta e sábado aqui no Facebook. Amanhã nós temos na página do YouTube, às 20 horas, 8 horas da noite, o nosso culto. Então você é convidado a participar. Do mesmo jeito, entra na página no YouTube, Igreja Batista em Vila das Belezas, e às 20 horas teremos o nosso culto. E aí, quinta-feira, nós voltamos sim ao nosso Pão das Três, e aí retornamos com o pastor Júnior, na sexta-feira, pastor Márcio, e no sábado nós voltamos de novo, e assim a gente completa a semana.
Sempre uma alegria estar com os nossos queridos irmãos. Deus abençoe você e sua casa. Deus abençoe o seu trabalho, a empresa onde você trabalha, não importa a condição em que ela se encontra, que você, o relacionamento que você está com ela. Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, sua empresa. E em todos esses ambientes, vivamos como crentes em Cristo Jesus, amigos de Deus. Como diz o cântico, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Um abraço a todos, Deus abençoe.